Inclusive já tá na época da quaresma, então a gente não pode desapontar ninguém. Não pode em qualquer data, né? É verdade. É, meu senhor? Isso. Então nós queremos dar nosso boa tarde ao senhor. Queremos abrir espaço para que o senhor também dê a sua bênção e o boa tarde também aos internautas que estão nos acompanhando agora e também aos que vão assistir depois nos nossos cortes. Boa tarde, Maico. Boa tarde aí, internautas que acompanham o programa, né? A gente recebeu o convite, com muita satisfação a gente se faz presente aqui nos estúdios para a gente bater um papo aí sobre os assuntos que vão surgindo, né? Então, monsenhor, primeiro, parabenizado pelo trabalho aqui em Nossa Senhora da Glória. E a gente não teve a oportunidade de conversar sobre esse período difícil de pandemia que acredito que completou um ano agora em março, né? Entre os dias 1 e 5 de março completou um ano de pandemia aqui no Brasil. No mundo já vinha desde 2019, né? Já vinha avisando e tal, e as pessoas não quiseram acreditar, né? Infelizmente só acreditam depois que o pior acontece. Isso é uma realidade. E como é que está sendo esse momento, principalmente aí para os irmãos católicos, né, para se adaptar a essa nova era do enfrentamento ao Covid? Como é que está acontecendo as missas, né? Eu não sei como é que funciona a questão de receber fiéis separadamente. Como é que está sendo? Olha, no início, há um ano e pouco atrás, né? As medidas que nós tomamos foi que o governo, pelos decretos que nos chegaram, seria 35% da capacidade do tempo. Isso quando abriu, né? Porque teve um período que não abriu. Fechou tudo, né? E então as celebrações eram transmitidas via internet, né? Tudo. Mas quando abriu, a gente usou o sistema de senhas. Para cada dia, tantas senhas, né? Obedecendo a capacidade de 35%, né? Isso gerou, claro, uma insatisfação em alguns, outros acharam bom, porque havia esse cuidado, né? Mas depois teve um aumento para 50%, né? Veio até 75%, mas agora caiu de novo para 50%. Então, nós até cancelamos as missas da Igreja Matriz nos domingos, que é onde há um maior número de participantes, né, de fiéis. Está cancelado desde o início da pandemia, não está tendo aqui? Não, teve um período que teve quando houve um aumento da capacidade de pessoas. Sim. Mas quando a gente percebeu que estava se agravando mais, mesmo sem a diminuição por parte de decreto, nós tomamos a iniciativa de tirar as missas daí dos domingos e colocá-las todas na igreja nova, que é muito mais espaçosa, cabe mais gente e dá para distribuir muito bem o pessoal lá na igreja, né? Então nós tomamos essa medida e realmente veio agora já o novo decreto de 50%, mas a gente já tinha tomado essa medida, né? Então, até agora nós não voltamos o sistema de senhas, porque nós colocamos vários horários no domingo, justamente para distribuir o pessoal. Nós temos no domingo 3 missas pela manhã, uma tarde e outra noite. Então, né, o Padre Paulo Avizinho também tem 2. Então, se somar quantas tem na cidade, tem como você se distribuir. Infelizmente, né, eu digo assim, não pela participação dos fiéis, mas às vezes converge mais para um horário, que é a noite. Aí nós tivemos uma certa dificuldade no domingo passado, né? Mas a gente tem como arrumar as pessoas lá dentro da igreja. Basta também o pessoal ter uma boa vontade, que alguns entendem, outros não entendem, questionam, né? Uma coisa simples, né? Se a gente vai à agência de banco, vai numa loja, numa repartição pública, você tem que usar máscara. O pessoal chega na igreja e quer tirar máscara. A gente tem que estar corrigindo, tem que estar chamando a atenção. Isso, olha, minha gente, o pessoal que está usando a máscara de uso indevido, por gentileza, coloca, né? Vamos cuidar da gente, cuidar do outro também está do lado, tudo, né? Então a gente está tomando essas precauções, também a questão do uso do álcool, né? O distanciamento também lá na igreja. Foi feito uma arrumação. Isso. Justamente para
para ter essa questão do distanciamento social. Isso mesmo. Essas dificuldades que vocês vem tendo em relação também à questão das pessoas, né? A gente sabe que nesse período as pessoas, muitas delas, não não digo a grande maioria, porque o que se viu aí durante a pandemia, infelizmente, aumentaram-se as festas em chácaras, nas suas casas. Né? As pessoas, ao invés de se aproximar de Deus, se distanciaram. A grande maioria delas, a gente não pode julgar todo mundo. É um fato interessante e, ao mesmo tempo, não digo engraçado no sentido de pejorativo, mas nas festas se ia, mas quando se fala não na igreja, lá é perigoso. E onde a gente toma todas as medidas, inclusive a Igreja Nova e a Matriz já passaram por 5 processos de sanitização. Tem a firma que vai lá, né, tem um período certo de dias, de meses, faz a sanitização, né, fez da Igreja Nova, fez da Igreja Matriz. A gente toma todas essas medidas para poder tentar colaborar aí com as questões, né, de saúde pública. Eu venho de religião protestante, eu não sei como é que funciona a questão, eu não sei nem se existe mais essa questão do confessionário, né, de um fiel ele querer procurar o senhor para conversar, para desabafar. Né? Durante esse período aumentaram o número de pessoas que tiveram algum tipo de problema e que o senhor foi procurado? Olha, se a gente for dizer num todo, sempre tem, né? E nesse agora, logo no início, eu me lembro que tinha pessoas que, tendo o número do meu celular, ligou até 10, 11 da noite num desespero danado, né? Num processo, digamos, não de loucura, mas de uma ansiedade muito grande, e eu tô achando que eu tô com a doença, e agora, e teve esses problemas, né? E vai sempre existir, porque ninguém é igual, cada um tem uma mente, uma concepção, né, genética, né? O senhor tocou num assunto interessante que é sobre ansiedade, né? Ansiedade e depressão. Pesquisas recentes apontaram que aumentaram drasticamente o número de pessoas com transtorno de ansiedade, com transtorno de depressão, inclusive também o número de suicídios aumentaram em 2020, né, em relação a 2019. Como a Igreja Católica, ela tem lidado com esse tema, que parece ser um tema que ainda existe um tabu muito grande para ser debatido. As pessoas também que têm a doença, elas também não têm vergonha muitas vezes de procurar ajuda, e muitas delas, elas quando vai procurar ajuda é tarde demais, porque aí procura ajuda e logo em seguida se mata. Realmente essa questão desse assunto, né? Por aqueles que são muito, alguns, não digo todos, alguns até são supersticiosos. Outros, realmente, na questão de religião, acha que quem tirou a própria vida ali foi possuído pelo diabo, pelo demônio, esse aí vai para o inferno. E a gente não pode negar que a visão da igreja também, até um tempo atrás, era parecida com isso. Hoje não. A igreja pensa de uma outra maneira, né? A gente dá um exemplo, muita gente falava que não, quem tirou a própria vida, a gente não pode rezar por ele, porque ele é que precisa que a gente reze pela atitude que ele chegou, que ele tomou, né? Aquilo ali. E ninguém pode dizer que a pessoa está perdida, a pessoa foi para o inferno, por quê? Ninguém sabe o que foi que levou ele a tomar aquela atitude, a fazer aquilo, né? Isso aí, com certeza, Deus é quem sabe, Deus é quem vai julgar. Não sou eu, não é o bispo, não é o papa, não. Deus é quem sabe. Uma vez eu estava dando uma palestra, e inclusive sobre esse tema. Tive depressão, né? E a gente fala de algo que a gente domina, que a gente já viveu. Sim. A gente tem o pessoal fala assim, moral para falar, né? Tem moral para falar sobre um assunto que a gente domina, o que a gente viveu. Então eu tava falando sobre isso, tava contando a história, Monsenhor, de um pastor que ele tinha 32 anos de idade, né? Ele morava em Orlândia, São Paulo. Tinha 32 anos de idade, um casamento muito bom, ele pastoreava a igreja, e no domingo ele pregou um sermão
normal. Muitas pessoas que presenciaram o sermão disseram que tinha sido um dos melhores sermões da vida dele. Na segunda-feira ele pegou o carro e foi até um local onde tinha uma ponte, se jogou da ponte e se matou. Estava contando essa história, pastor Rafael Otávio. Eu conheci ele em Aracaju, a gente teve muitos contatos pelo telefone. E ele se matou. Estava contando essa história e eu fui perguntado sobre esse assunto, né? Que sempre falam assim, se suicidou, vai pro inferno, já comprou a passagem para o inferno. Aí eu fui perguntado, e você acha o quê? E nessa hora a gente toma um impacto, porque a gente não pode julgar as pessoas por atos que elas cometeram, e principalmente por um ato como esse. E a primeira coisa que me veio na mente foi, se você for pro céu e chegar lá e não ver ele, a gente só vai saber nesse dia. Se você for pro céu e chegar lá e não ver ele, então realmente ele foi condenado. Mas se você não for pro céu e você chegar lá para onde você for e ver ele, você vai ter a prova disso. Eu não posso julgar uma pessoa que cometeu algo como esse, né? E a igreja, ela está preparada, Monsenhor, para receber esse tipo de gente, mas para receber essas pessoas, né? Principalmente nesse período tão difícil que as pessoas ainda estão passando. Veja, nós recebemos pessoas, né, de vários tipos, com vários problemas, mas quando eu, como padre, ou os meus colegas, né, os outros padres também, se a gente vê que o problema, a situação da pessoa, a gente não pode resolver no nosso campo de ação, a gente tem que encaminhar para alguém de direito, né? Vamos dizer, um profissional da área que possa ajudar essa pessoa, né, ou a estabilizar ou então melhorar disso aí, né? Porque não adianta também a gente querer dar uma de inteligente ou sabido numa situação dessa, dizer, não, olha, é assim, né, um paliativo, não adianta. A gente tem que realmente procurar ir a fundo na questão e se ver, não, você está precisando de ajuda, né? E eu, como padre, não sou essa pessoa indicada no momento, né? Que às vezes a questão pode ser espiritual, uma questão de uma direção espiritual, mas pode ser uma questão também de saúde mental. E a gente tem que ter essa capacidade de dizer, não, olha, você tem que procurar encaminhar para uma pessoa, né, profissional, para poder ajudar. Inclusive, quando eu procurei um psiquiatra, eu fiz vários exames de sangue, um exame hemograma completo, né? E estava faltando no meu sangue uma substância que gera alegria. Muitas pessoas falam, é o demônio, não sei de quê e tal, porque tudo é culpa... Se dá um valor muito grande a ele, né? Tudo é culpa do demônio, valoriza muito o demônio para coisas que não é de competência que a dele. Ciência explica. A ciência explica. Então, quando eu peguei o exame e levar para o psiquiatra, ele explicou, eu não lembro o nome, termo técnico, mas estava faltando aquela substância no meu sangue. É uma substância que ela gera alegria, né? Que faz com que você tenha vontade de trabalhar, de acordar e tal. Então, eu toquei nesse assunto, porque o senhor falou sobre isso, né? Sobre essas pessoas com ansiedade, que procura a igreja, que procura dentro da igreja também um conforto, um local onde ela possa esquecer também do que está lá fora, né? A gente sabe dessa dificuldade da Covid-19, sabe que é real, é um risco real, inclusive o Brasil está passando pela segunda onda agora, né? Nós, antes de iniciar aqui, eu até comentei, está arriscado fechar tudo de novo, e também as igrejas a fecharem de novo. A minha torcida é para que não feche igrejas, porque tem ajudado bastante, né, Monsenhor, as pessoas nesse período. A gente não pode negar, né? E que a questão do auxílio espiritual, né, um conforto para as pessoas nesse período é necessário. Se faz necessário, né? Porque você se vê, às vezes, né, não querendo que seja assim, parece um processo de loucura, né? As tantas indicações que você recebe, faça assim, aí quando daqui a pouco a mesma pessoa que faça assim, não, é de outro jeito, não, vamos tomar essa medida tal, parece às vezes um processo de... Mas se você não tem um porto seguro, ou você tem onde se agarrar, né, é difícil. Todo dia muda
Todo dia muda uma coisa, né? Isso mesmo. Monsenhor, a gente está se aproximando do período da quaresma, né? Não tivemos carnaval esse ano, por essa série de coisas. E eu acredito também, assim como ano passado teve dificuldades para realizar a campanha da fraternidade, né? Que esse ano tem como tema, estou vendo aqui, Tairone, bota aí aquele cartaz que eu mostrei, vai começar dia 28, eu acho que é. Começou, né? Já começou. Começa na quarta-feira de cinzas. Entendi. Porque aqui é a coleta nacional da solidariedade, né? Do Domingo de Ramos. Já estou vendo aqui. Tô ficando velho. Então, o tema da campanha da fraternidade é Cristo é a nossa paz. Isso. Do que era divino, fez uma unidade. O que era dividido. Dividido. Tô com a vista ruim, Tairone. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa campanha da fraternidade, né? Que já se iniciou, né, na quarta-feira de cinzas. E tem o seu ápice no dia 28 de março, né? Isso mesmo. A campanha da fraternidade, ela sobrevive, podemos dizer assim, foi criada há mais de 5 décadas, né? 5 décadas, né? E isso nasceu da necessidade, na época, 1960, mais ou menos, do que os bispos do Brasil viram as dificuldades sociais que o país sempre passa, uma dificuldade aqui e acolá, né? Então surgiu essa ideia de fazer a campanha da fraternidade todos os anos no período da quaresma, né? O ponto alto, a gente diz que é o Domingo de Ramos, porque é o dia do gesto concreto com a campanha da fraternidade, isto é, as coletas que são realizadas em todas as missas no Brasil afora são todas revertidas para esse fundo de solidariedade, né? E cada ano a campanha ela aborda um tema, né? De 5 em 5 anos, a igreja coloca como tema da campanha da fraternidade um tema ecumênico. O que é isso? Não só a Igreja Católica participa, mas outras igrejas que pertencem ao CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que também se envolve para participar, né? Então, por isso o tema é esse, Cristo é a nossa paz, né? Quer dizer, o diálogo entre cristãos de várias igrejas, né? Esses que fazem parte do CONIC, né? Nesse compromisso de amor, né? Então, o que fala, né, o que era dividido, Cristo Jesus fez unidade, é isso que a gente busca segundo o Evangelho, né? Porque Jesus ele mesmo fala que haverá um dia que teremos um só rebanho e um só pastor, né? E Jesus também ele reza, né, pela unidade de todos, quando ele fala, Pai, que todos sejam um como eu e tu somos um. Então, baseado nisso, a igreja promove essa campanha da fraternidade ecumênica este ano. Então, o documento da campanha da fraternidade, ele é como que uma marca, né, registrada e, ao mesmo tempo, é uma riqueza na Igreja do Brasil, pelos recursos que a gente consegue, né, arrecadar no Domingo de Ramos, e tantos projetos que estão espalhados pelo Brasil afora, ajudando essas pessoas mais carentes, através de associação, através de tantos outros órgãos que tem aí pelo Brasil afora, do qual a campanha é quem mantém, né? Essa campanha, ela arrecada algum tipo de mantimento? Não, a gente arrecada realmente os valores, o dinheiro que ali é destinado para projetos que é apresentado para uma comissão dos bispos na CNBB, eles vão analisar e dali é que vai direcionar todos esses recursos para manter esses projetos por aí afora, que às vezes não é nem da igreja, são projetos sociais. Encontra algum... tipo, eles identificam um projeto social. Isso. E vai lá e faz... Isso, se envia os projetos para eles. E ali é analisado, como também nós no Brasil, né? Às vezes fazemos projetos ou de construção de igreja, de centros sociais, né? De capelas, e a gente envia às vezes para um órgão lá da Alemanha. Lá eles vão analisar, e não é só a gente que manda, vamos dizer, eu que mando. Muitos bispos, padres no Brasil enviam para lá. Eles vão sentar, vão olhar, ver o que é viável, o que não é, e aí eles ajudam esses projetos, né? Então, aqui no Brasil nós temos também pequenos projetos, não são grandes igual os da Europa,
mas que são mantidos por essa campanha de todos os anos, né? Como que funciona a questão da coleta dessas ajudas, né, dessas ofertas que são para a campanha da fraternidade? Veja bem, nós distribuímos até 2 anos atrás, que no ano passado não foi possível também fazer como a gente sempre faz, tem um material, né? E para aquele domingo é distribuído uns envelopes com o loganzinho da campanha, tudo, né, dizendo no que vai ser empregado. E no domingo, nessas missas de Ramos, o povo leva de volta. Como também tem uma conta direta da CNBB que está nos cartazes que tem, dizendo se você quer contribuir diretamente, você pode depositar nessa conta que vai para lá, não tem problema nenhum, né? Então, só esse mês. Esse ano, pela pandemia, a sugestão foi os depósitos nessa conta, mas nós que somos, vamos dizer, praticamente do interior, muitas pessoas não têm acesso a isso, né? Uhum. Então a gente continua ainda com a campanha através dos envelopes para poder enviar para esta conta depois do Domingo de Ramos. Todas as missas nesse período é falado sobre a campanha? Nós falamos sobre a campanha na abertura, na quarta-feira, né? E depois nos domingos, quando a gente tem lá a reflexão dos evangelhos, a gente também sempre coloca alguma coisinha a respeito da campanha. Esse ano muito polêmica, mas a gente está falando, né? Em relação a essa campanha, o senhor falou que ela abrange outras igrejas. Como que funciona Glória, né? A gente tem a igreja aqui, a matriz, né? Isso. O pessoal fala que é a igreja antiga, a igreja velha, isso mesmo. Tem a igreja nova e tem uma igreja que foi lá no bairro construída Brasília. No bairro Brasília. Isso. São todas as igrejas. São 2 paróquias, né? 2 paróquias. Isso. Está em véspera de 3. Mas somos 2. A igreja lá, a paróquia Nossa Senhora Aparecida e São José Esposo, e aqui a primeira, né, que foi a paróquia Nossa Senhora da Glória, né? Mas funciona, a campanha da fraternidade funciona para as duas? Em todas. Mesma linguagem? A mesma coisa. A igreja aqui, vamos dizer, nós pertencemos a uma circunscrição que é a Diocese de Propriá, né? A Diocese de Propriá, ela vai de Brejo Grande até Canindé. Então, essa área todinha, né, tem o bispo, que é responsável. Então, essa área todinha, se estendendo até Pirambu, Japaratuba, aqui da banha, vem subindo aí até... Muitos municípios para dar conta, né? Isso mesmo. Bom, senhor, eu saindo dessa parte da campanha da fraternidade, sempre que se tem uma vocação, eu sou muito curioso. Sobre o chamado. Quando foi que o senhor recebeu esse chamado, né, para liderar um grupo de pessoas, para liderar uma igreja, que hoje em dia é difícil? Sim. Agradar todo mundo, conseguir agradar todo mundo, que sempre tem aquele adágio, né? Nem Deus agradou a todos. Né? Mas como foi que surgiu o chamado do senhor? Eu passei a primeira vez, né, na experiência de seminário no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro e lá foi minha primeira experiência de ir através, né, do padre que era lá da minha paróquia no Rio de Janeiro. Então ele achava que eu tinha a vocação, né? Então, tinha os encontros vocacionais e num deles ele, não, você vai dessa vez. E meu pai e minha mãe concordaram e eu fui, né? Fui, mas... O senhor tinha que idade? Eu sempre brinco e digo os outros padres, né? Porque parece que minha turma foi uma das últimas, assim, em todo o mundo, quer dizer, onde eu estava, mas em outros lugares também, que ainda ia com 11, 12 anos. Que eu digo hoje, né, talvez muitos pensem, não, talvez era uma tortura que você tinha na cabeça para poder, com 11, 12 anos, sei lá, para dentro do tomar uma decisão tão séria, né? Aí não fiquei, não, saí. E depois eu retornei ao seminário, depois que eu voltei para aqui com a idade de 24 anos, foi que eu retornei de novo para o seminário. Retornou para o seminário e desde então... Aí fui padre com os 30 e estamos aí. Como é que a família recebeu essa decisão do senhor? Foi tranquila, muito tranquila, porque meu pai e minha mãe nunca colocaram nenhum obstáculo nem nada não, porque eram pessoas também muito de igreja, né? Todos
Minha família toda é católica e muito de igreja. Então, O senhor sempre era levado à missa? eu Sempre- conto sempre na igreja que eu não gostava muito de não, quando era pequeno, né? Mas meu pai toma banho, troca de roupa, vambora. senão E foi senão criando. o couro comia, né? Aí foi criando o costume e você, por você mesmo, depois vai, né? Vai pegando. Tá uma dica aí para os pais, né? Dá banho nos filhos, arruma. Promete uma pipoca. É desse Eu, jeito. eu lembro que eu vinha vagas lembranças da minha infância. Minha memória era para ser a memória de um elefante. Eu tenho muitas lembranças da minha infância. Eu lembro que eu vinha com minha avó aqui, né? E tinha que para mim o que acabou, assim, as coisas que acabaram em glória que eu sinto mais falta é da praça que tinha aqui na frente, né? Que tinha uma lagoa, né? Que tinha uns patos e aquela lagoa é interessante. Podia estar o calor que for, mas você encostava nela, vinha aquela fresca da água sei. lá. Né? E eu tenho muita lembrança disso também, que eu vinha e criança realmente para participar de uma missa, de um É meio culto, complicado, muito difícil, é meio né, complicado, meu senhor? Então, o senhor, desde os 30 anos, né, e desde quando tá em glória? Como é que o senhor tá? Eu cheguei em Glória em 2013. 2013. Isso, 2013 eu cheguei aqui. Já tem 8 anos, né? Isso. 8 anos. Isso mesmo. O senhor pensa em mudar? Eu sei que é uma pergunta, Aham, sei. mas o senhor pensa em mudar de cidade algum dia? Olha, Tem vontade de, a gente- eu tenho vontade de terminar minha vida. A gente deve obediência ao bispo, né? Então, tem um prazo, que é o chamado documento, a provisão que a gente tem de duração mínima, né? Ali o bispo pode renovar ou não. Eu já renovei já, né? Já renovei por mais algum tempo, por vontade do bispo, ele que vai dizer quando é que eu saio ou não. Em Proprial eu fiquei 17 anos, né? Fiquei lá 17 anos, mas também atendi outras paróquias, mesmo estando em Proprial, como Cedo, São João, como Muribeca e outras lá, né? Aí a gente espera só, se o bispo disser, olha, vou mudar, tá bom. Vida de líder religioso. É assim, né? É Hoje, assim, né? hoje está aqui. Qualquer momento pode ter uma mudança. Isso mesmo. Aí tem que estar pronto para isso. Uma mudança brusca. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para o pessoal. É a Dilma Certo. Costa, Giva Santos, deixa eu ver aqui, Mari Santos, Euridice Farias, Ângela, Jackson, deixa eu ver aqui mais isso aqui, Maria Peretti, Selma Cardoso, Alcileide Pereira, Eucária Farias. Hoje, dos nomes mais difíceis, né, Tairona, apareceram aqui. Mandando um abraço para você que está assistindo agora. Lembrando que a gente vai estar disponibilizando no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever lá no canal Portal Sou do Sergipe, não é isso, Tairone? Portal Sou do Sergipe. Só procurar lá no YouTube, Portal Sou do Sergipe. A gente vai estar disponibilizando essa entrevista, os cortes dela amanhã, a partir de amanhã. Lembrando que a gente grava o programa ao vivo, mas que os cortes são transmitidos, são divulgados no outro dia, para que as pessoas também tenham um alcance maior. Tem alguém aqui mandando abraço? Deixa eu ver aqui. Alcileide Pereira, né? E Sandra Silveira também. Monsenhor, tem mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar em relação à campanha da fraternidade? Olha, a campanha da fraternidade, ela, infelizmente, alguns não entenderam algumas coisas, né? Bom, cada um tem uma cabeça e dentro da igreja também. Somos igreja católica, mas um pensa de um jeito, outro de outra, né? Ela, por ser ecumênica esse ano, envolvendo outras igrejas, criou um certo desconforto em algumas pessoas, das quais não concordaram com o texto base e tudo mais. Mas uma coisa é certa, a campanha da fraternidade, ela vai ser feita não nos moldes de como certas pessoas estão pensando, né? Porque agora católicos e os evangélicos de outras igrejas, você não vai deixar de ser católico, nem também vai deixar de ser evangélico. A gente está se juntando para o bem comum de alguém que precisa, que necessita, né?
questão de doutrina, sempre vamos ter. A Igreja Católica tem sua doutrina, as igrejas evangélicas têm a dela. Empresas têm doutrina, né? Cada uma tem uma diferente. Né? Então, às vezes, é ser muito fechado, né? A gente tem que se abrir mais às questões, ao novo e tudo mais, né? Vocês vejam agora, vocês estão assistindo aí, né? Maicon, ele falou que ele é de outra igreja evangélica. Eu sou padre. Nós estamos aqui conversando. O que é que isso se chama? É ecumenismo. A gente está dialogando, está conversando. Ninguém está debatendo doutrina de igreja, que está certo, que está errado. Nada disso, né? Então, a gente precisa se abrir para esse novo. É o próprio Jesus que chama a gente para isso, né? Jesus veio e se abriu para o novo, para as coisas novas, né? Mudou a mentalidade de muita gente. Mas a gente fica preso, às vezes, à questão de uma doutrina, de um ponto, de uma vírgula. E, querendo ou não, o que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Se a gente olhar direitinho no Evangelho, se a gente olhar nossas doutrinas, o que nos une são muito mais coisas do que as coisas que nos separam, são bem poucas, bem pouquíssimas, né? Então, a campanha da fraternidade é isso. E esse ano, principalmente, né? Ela chama a gente à conversão, ao diálogo de uns para com os outros, né? Redescobrir em Jesus Cristo o caminho, né, a verdade, né, o ressuscitado, a paz dele do ressuscitado. Então precisamos passar por esse processo de conversão para que a gente atinja, né, cada vez mais o que Jesus quer de nós, a unidade e a fraternidade. Eu ouvi uma vez acredito que foi de um cantor, que ele disse assim: Jesus, ele não é católico, não é evangélico, não é umbandista, não é macumbeiro, ele é o Filho de Deus. E essa frase acaba com toda a divisão, né? Ele simplesmente é o Filho de Deus, ele veio para todos. Então é isso que tem que ser colocado na mente das pessoas, né? Que a gente não está nessa terra para brigar, para se degladiar um com o outro. Não. Né? Simplesmente disso. A gente está aqui nessa terra para se unir, que eu acredito que seja o lema principal da campanha da fraternidade, né? Pelo que deu para perceber nas palavras do Senhor, é que se fosse para tirar assim, um lema de lá de dentro, uma palavra-chave seria a questão da união. O nome já diz, né? Fraternidade, né? Ser fraterno é você ser irmão do outro, você se aproximar do outro, né? Dessa maneira. Então, eu queria agradecer ao Monsenhor Francisco por estar aqui hoje, né, atendendo ao nosso pedido aqui, através do nosso querido Marcos Paulo, que está acompanhando agora, que não pôde estar aqui. Eu queria agradecer ao senhor e, mais uma vez, perguntar se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, a gente agradece a todos e que a gente esteja aí unidos em oração por esse período tão difícil que a gente está vivendo, né? E não deixar de se cuidar de você, cuidar do outro, né? Porque eu dizia domingo nas minhas missas, e digo com toda a convicção, né? Domingo passado, o livro, a primeira leitura, né, tirada do Êxodo, recordava para nós os mandamentos da lei de Deus e falava, né? Não matarás. E se a gente não tem cuidado, se eu não tenho cuidado comigo mesmo, se eu estou contaminado, se eu passo o vírus para o outro morre, eu matei ele. Querendo ou não, eu matei ele. Foi eu que passei o vírus para ele, foi eu que matei. Então a gente tem que ter cuidado, usar das armas que estão ao nosso alcance, né, seguir as orientações aí das pessoas, né, entendidas na área de saúde, nunca cair na tentação, né, do negacionismo científico. As pessoas querem negar, isso não existe, minha gente. O negacionismo científico leva a gente para a cova, para o buraco. A coisa existe, existe, né? Existe, é séria, né? Existe. Então a gente deve ter cuidado com a gente, cuidar dos outros, né? E querendo ou não, às vezes a gente se contraria com uma lei, com um decreto governamental, mas eu acredito que nessa altura do campeonato é para o bem de todos nós, né? Que a gente seja, que a gente tenha o bom senso, que use do bom senso, da sensibilidade e que tenha esse cuidado maior nos próximos dias de uns para com os outros. Tá aí.